A vergonha é, por definição, uma emoção muito intensa. É talvez das emoções mais intensas, tanto mais que ela se passa, regra geral, em circuito interno. Ou seja, muitas vezes nem eu próprio me apercebo da razão pela qual estou a sentir o que estou a sentir e a única coisa que eu sei é que perante os outros me sinto humilhado. Muitas vezes ninguém tem nenhum tipo de atuação que pudesse fazer-me sentir isso. Eu é que, por um mecanismo interno, acabo por o experimentar. Nós sabemos que a sensação e a emoção ligada à vergonha é tão mais intensa quanto mais antiga é a ferida ou o ponto de partida que faz despoletar essa emoção. Traumas e dificuldades experimentados na infância tendem a ter, na vida do adulto, uma repercussão muito grande e muitas vezes são a grande fonte dos medos, a grande fonte de insegurança, a grande fonte de uma baixa autoestima, que no fundo depois funciona em circuito fechado e num círculo vicioso. Quanto menor é a minha autoestima, maior a minha vergonha, quanto maior a minha insegurança, maior a minha vergonha e por aí adiante. Quer dizer que este circuito interno se vai como que autoalimentando. Tudo é uma desculpa para eu me sentir envergonhado e, por sua vez, a vergonha que eu sinto é desculpa para eu não fazer aquilo que me poderia fazer sair dela. E então vou alimentando este circuito, sentindo-me muitas vezes absolutamente incapaz ou impotente para cortar este funcionamento, para sequer dar o passo que me pode fazer levar a ultrapassá-lo. É uma situação que requer uma atenção especial e que requer também uma ajuda particular. Uma ajuda que seja a que considera mais adequada ao seu caso. Muitas vezes precisa realmente de uma ajuda profissional, porque enquanto esta situação persistir, a pessoa vai continuar numa sensação de desequilíbrio muito profundo. Vamos passar a uma outra pergunta que vem também de encontro a esta questão. Doutor Horácio, eu gostaria de saber se por vezes a vergonha que temos em demonstrar algo significa falta de autoestima. Pode significar ou não, a verdade é que uma diminuição da autoestima está sempre também ligado com este sentimento de vergonha. O sentimento de vergonha tem sempre digamos, uma base que está ligada a uma humilhação. Esta humilhação pode ser, como dissemos na primeira parte, fruto de uma atuação externa, porque eu verbal ou fisicamente fui humilhado, portanto fui posto numa situação que me levou a sentir inferiorizado perante os outros. E depois tem a ver com a forma como eu interiormente me organizo em relação a esta situação. Muitas vezes a situação é de tal maneira dolorosa ou intensa que eu vou organizar todas as minhas experiências subsequentes como que à sombra desta primeira experiência. O que é que isto significa? Significa que eu vou aproveitar todos os detalhes da vida que me vêm provar que eu não sou digno, ou que eu não sirvo, ou que eu não estou à altura, ou que eu não sou suficientemente bom, e vou vê-los de uma forma aumentada e vou, sobretudo, experimentá-los do ponto de vista emocional com um valor que, na verdade, originalmente eles não tinham. Têm porque vêm de encontro a esta fragilidade minha e, portanto, pouco a pouco, ao longo da vida, eu vou fazendo aumentar esta bola de neve. Portanto, vou enriquecendo com material novo este sentimento que se vai tornando cada vez mais forte e mais presente. E depois, como dizia em relação à questão anterior, isto funciona num circuito que é quase um circuito fechado, ou seja, uma coisa vai alimentando a outra. É preciso ter uma decisão firme para cortar este circuito, mas muitas vezes este circuito está alimentado por uma ferida original, por uma ferida de base. Como eu disse, quanto mais antiga é essa ferida, tão mais difícil é que a cura surja, mas ela pode sempre surgir. Portanto, nós podemos sempre procurar meios
para chegarmos à origem desse sentimento de condenação e podermos recuperar, podermos reassumir a nossa dignidade enquanto pessoas e, portanto, não sentir que nada nem ninguém pode condenar-nos, muitas vezes por coisas das quais nós fomos vítimas e não os causadores. É muito interessante ver que na modelação social, muitas pessoas assumem o ato de envergonhar outro como estar a atribuir-lhe uma culpa. E, muitas vezes, o sentimento da vergonha não está ligado nem direta nem indiretamente com a culpa. De facto, são coisas perfeitamente separadas, porque eu posso sentir-me envergonhado de coisas das quais não tenho culpa nenhuma. Então, usar o mecanismo da vergonha para controlar a atuação da outra pessoa ou de determinados grupos é um mecanismo que nós encontramos muitas vezes na sociedade, é um mecanismo que nós encontramos em muitos grupos presentes e que, no fundo, serve para manter o controle, dizendo às pessoas que não têm capacidade nem valor para tomar decisões por si mesmas. Ficamos a contar consigo e com a sua participação no nosso programa. Fique connosco. Faça-nos chegar as suas participações e as suas questões. Sabe que este programa é para si. Até ao próximo programa.